Oi! Na aula de hoje falaremos sobre o reino Monera e o reino Fungi. Começaremos pelo reino Monera. Aqui, minha gente, nesse reino, nós compreendemos aí toda e exclusivamente os organismos procariontes, como as bactérias e as cianobactérias. E como nós já vimos, bactérias e cianobactérias, são unicelulares. Vamos relembrar aqui um pouquinho o que são os seres procariontes, São aqueles que são formados por células procarióticas, que por sua vez compreende aí uma membrana plasmática, fazendo a delimitação, dando formato para a célula e fazendo a seletividade das substâncias que entram e que saem para o interior celular. No interior da célula nós vamos encontrar citoplasma e aí misturado com o citoplasma o material genético. Em algumas bactérias nós vamos encontrar aí a parede celular, aqui em laranja, e também em outras, a cápsula, nós podemos encontrar a cápsula também. Tanto a cápsula quanto a parede celular, ela confere proteção para a célula, tá? E em algumas bactérias também nós vamos encontrar essa estrutura, chamada de flagelo ou cílios, que vai auxiliar na locomoção, ok? Quanto à forma de alimentação, nós podemos encontrar bactérias do tipo autótrofas, como as cianobactérias, que possuem clorofila, fazem fotossíntese, então produzem o seu próprio alimento, e aquelas bactérias que são heterótrofas, que são aquelas que vão em busca do seu alimento, então elas vão absorver substâncias. De acordo com a necessidade de oxigênio, nós podemos classificar as bactérias em 3 grupos. Primeiro, as aeróbias, que são aquelas bactérias que obrigatoriamente precisam de oxigênio para fazer a respiração. Um segundo grupo, o grupo das anaeróbias, que são aquelas bactérias que conseguem sobreviver com pouco ou nenhum oxigênio, como é o caso da bactéria que causa o tétano. E aí, um outro grupo chamado de facultativas, que aí são aquelas bactérias que sobrevivem, tanto na presença como na ausência de oxigênio, como, por exemplo, os lactobacilos. Podemos encontrar também bactérias de diferentes formas, com diferentes formatos, e elas também podem viver isoladas ou em colônias. Então, aqui nós temos um formato, esse formato compridinho, que nós denominamos de bacilos, como é o caso da Salmonella sp. E aqui nós temos esse formato de bolinha, que esse formato é denominado de cocos. No caso aqui, essa bactéria é Staphylococcus aureus, tá? Podem viver sozinhas ou em colônias. Quando elas estão sozinhas, isoladas, a olho nu a gente não consegue observar. Mas quando elas estão agrupadas, formando as colônias, nós conseguimos observar, a olho nu, tá certo? Forma de reprodução. A reprodução, como nós já vimos, dos procariontes, ela é muito rápida. Desde que tenha-se condições ambientais favoráveis, em pouco tempo a gente já tem milhares de descendentes. E na reprodução, nós podemos encontrar 2 formas de reprodução. A reprodução divisão simples ou divisão binária ou bipartição e a conjugação. Na divisão binária ou divisão simples ou bipartição, é aquela forma de reprodução em que uma bactéria ela aumenta a quantidade de material genético e ela simplesmente divide ao meio, virando 2 bactérias totalmente iguais, ok? E na forma de divisão por conjugação, 2 bactérias diferentes se aproximam. Cria-se entre elas aqui uma ponte, uma ligação do citoplasma, como se fosse uma projeção assim de uma para outra. Nessa ponte, elas conseguem elas conseguem ceder, uma bactéria vai ceder um pouquinho do seu material genético para outra, e esse material então genético passa a ser incorporado de uma bactéria para outra, e depois que é feito acontece
de uma doar, né, essa doação de material genético para outra, elas se separam e aí essa célula que recebeu, essa bactéria que recebeu o material genético, ela se torna então uma célula totalmente, uma bactéria totalmente diferente da que era antes, tá? Porque agora ela tem material, ela ganhou material genético de outra, se misturou com o dela e aí ela tem então características totalmente diferentes, tanto da que recebeu quanto dela mesma. Bom, onde nós podemos encontrar essas bactérias no nosso dia a dia, né? As bactérias, elas são aquelas que são autótrofas, né, que realizam fotossíntese, elas são fonte de alimento para muitos organismos, tá? Já aquelas que são heterótrofas, né, que se alimentam de matéria orgânica, que nós denominamos saprófitas, elas são muito importantes na decomposição, na reciclagem, né, da matéria orgânica nas teias alimentares, nos ecossistemas. Existe um gênero de bactérias, gente, o gênero Rhizóbio, que elas fazem associação com um tipo de planta chamada leguminosas. Essas leguminosas são aquelas plantas que produzem vagens, tá? E elas se unem a raízes dessas plantas leguminosas para poder ajudá-las. As plantas, elas precisam de nitrogênio para poder se desenvolver. E a maior parte das plantas não conseguem fazer a retirada do nitrogênio do ar. Então, quando associada a esse tipo de bactéria Rhizóbio, essa bactéria ela consegue fazer a absorção do nitrogênio, né, que está presente lá no solo, e aí ela então cede esse nitrogênio para a planta, tá? Então, por isso a gente fala que é uma relação aí harmônica, né? Porque uma está ajudando a outra. E aí nós percebemos, como aqui na imagem, ó, essas bolotinhas pelas raízes, tá? Essas bolinhas nós chamamos de nódulos de bactérias, tá? Do tipo Rhizóbio, que faz essa associação benéfica para as plantas leguminosas. Nós podemos encontrar também bactérias no nosso intestino, tá? E que vai auxiliar no processo da nossa digestão e na produção de algumas vitaminas que nós não conseguimos produzir, como a vitamina K, por exemplo. Nós utilizamos muitas bactérias, né, na fabricação aí de alimentos, como nos processos, né, nos processos de produção de queijos e iogurtes, como os lactobacilos e algumas outras bebidas. Também podemos encontrar a utilização de bactérias na biotecnologia, medicamentos, no ramo alimentício, né, na petrolífera e na ambiental, entre outros ramos. E também existem aquelas bactérias que causam doença para os seres humanos, né, que nós denominamos de patogênicas. Então, não só apenas para o ser humano, viu, gente? Nos animais, nas plantas, nós também podemos encontrar algumas bactérias que são causadoras de doenças, que podem causar danos, ok? Algumas bactérias, elas podem agir no localmente, então destruindo as células, né, causando aí uma infecção. Outras, elas podem agir à distância, então elas produzem algumas toxinas e essas toxinas vão percorrer o corpo todo e atuar em outros órgãos e tecidos, ok? E aí também tem algumas bactérias que ficam no ferimento, como a bactéria do tétano, porém, mesmo estando, né, no próprio ferimento, elas conseguem produzir toxinas que vão atuar no corpo todo, tá certo? Muitas das ações de muitas bactérias, elas podem ser combatidas com o uso de antibióticos, tá? E a melhor prevenção que nós temos aí contra vários tipos de doenças ocasionadas por bactérias é a vacinação. E como exemplo de doenças causadas por bactérias, nós podemos citar aí o tétano, tuberculose, a pneumonia, conjuntivite, cárie, entre outras. E uma observação: pesquisas científicas identificaram que existe diferença entre esse grupinho, né, dos procariontes, e aí originou dois grupos, que são chamados de domínio, tá? Então, nós temos o domínio bactéria, que é representado aí pelas bactérias, cianobactérias, as rickétsias,
que é isso, gente? São bactérias que são parasitas intracelulares muito pequenininhos, são minúsculas, e pelos micoplasmas. E aí são menores ainda, né? São os menores procariontes com capacidade de replicar, né? De se reproduzir. E existe também o domínio arque, onde inclui, né, todas as arqueobactérias. Esse grupo, arqueobactérias, são daqueles indivíduos que conseguem sobreviver em ambientes com condições muito adversas, como, por exemplo, em locais com temperaturas muito altas, locais onde nós temos aí uma grande quantidade de salinidade, né, então os oceanos, e locais assim de grandes profundidades, ok? Bom, e agora o reino fungi, tá? Aqui no reino fungi nós encontramos então todos os fungos, todos os cogumelos, todos os bolores, tá? Até então, minha gente, eles já foram, né, classificados por sua aparência e pelo seu hábitat no reino das plantas, tá? Porque os cientistas eles consideravam que os fungos eram plantas que haviam perdido clorofila. Depois de um tempo, outros cientistas acharam melhor colocar o grupo dos fungos, né, incluir os fungos no grupo no reino protoctistas. Eles achavam aí que eram mais parecidos. Porém, em 1969, os pesquisadores reconheceram que esses seres tinham características que eram muito diferentes das plantas, dos animais e dos protoctistas. Então, aí acharam melhor criar um reino à parte para esses indivíduos, ok? Temos aí uma infinidade de indivíduos, né, de seres formando o reino fungi. Todos eles são unicelulares, ou melhor, eles podem ser unicelulares, como os levedos, mas também encontramos aí exemplares multicelulares, como por exemplo os bolores, que são aqueles mofos, né, que nós encontramos em paredes, nas roupas, etc. As orelhas de pau, como aqui na imagem, ó, aqui é a orelha de pau, e os cogumelos, tá? Aqui é um cogumelo, e desculpa, gente, aqui também é um cogumelo. Todos os fungos, todos são heterótrofos, então eles fazem absorção de substâncias, né? E as suas células aí, todos eles possuem células eucarióticas. Nos fungos multicelulares, então no caso dos cogumelos, as células elas estão unidas e ligadas umas às outras. Então percebam aqui, ó, na imagem, ó, as células estão unidas, né, uma às outras, formando então um filamento longo que nós denominamos de hifas. Então percebam aqui, ó, como se fosse raízes, mas não são hifas, tá? Hifas nada mais é que um conjunto de células. Essas hifas, elas podem se compactar e se reunirem formando micélio. Então, quando eu tenho um agrupamento de hifas, eu formo então o micélio, ok? O micélio, ele normalmente se encontra no interior da matéria que o fungo se alimenta. Então, por exemplo, quando a gente pega um pão e a gente vê que ele está fungado, né, que tem aqueles como se fosse pelinhos, ali não é hifa, tá? A hifa ela vai estar dentro do pão, ela vai estar ramificada dentro do pão embolorado, tá? Só para vocês terem uma noção. A estrutura que nós vemos e que denominamos cogumelo é a parte reprodutiva do fungo, chamada de corpo de frutificação. Então, essa parte aqui, ó, que nós vemos do cogumelo, né, é o corpo de frutificação. E aqui, ó, no que nós popularmente chamamos de chapéuzinho, é uma estrutura, nós vamos encontrar as estruturas denominadas esporângios. Dentro desses esporângios, nós vamos encontrar aí os esporos, né, que é a parte reprodutiva. Esses esporos, quando estão maduros, o cogumelo libera, né, esses esporos para o ambiente, que são carregados pelo ar, e quando eles caem em local que tem condições de umidade e temperatura adequada, eles irão germinar e desenvolver um novo fungo, tá? Como aqui na imagem, ó, eu tenho um cogumelo e ele lançando aí uma nuvem de esporos, tá? Para o ambiente.
E aí alguns fungos também, como os levedos, eles podem também se reproduzir por brotamento. Nós podemos encontrar também, gente, fungos associados às raízes, como nós comentamos das bactérias que fazem associação com raízes, os fungos também podem fazer essa associação. E aí nós chamamos de micorrizas, ok? Essas micorrizas, né, que são fungos associados a raízes de plantas, são interessantes para a planta porque ela pode aumentar a capacidade de absorção de nutrientes, né, minerais, que estão presentes no solo. Então, a micorriza, ela faz a fotossíntese e fornece nutriente para a planta, né? A planta realiza a fotossíntese e fornece nutriente para a sobrevivência do fungo. E o fungo, em contrapartida, ele faz a absorção de minerais e de água do solo e transfere para a planta. E aí, então, estabelece uma relação uma relação mutualística, tá? Isso também acontece com os líquens. Lembra daquelas manchas nos troncos das árvores? Então, esses líquens é a associação de fungos com algas ou fungos com cianobactérias. E também existe essa troca, né, de água e sais minerais do fungo para a alga e a alga fazendo fotossíntese, nutrientes para o fungo, ok? Podemos encontrar também fungos parasitando animais e plantas, e aí causando prejuízos, né? Danos e prejuízos, como acontece no caso aí de um problema chamado ferrugem, quando o fungo se instala em folhas, né, de plantas, como no café, na plantação de milho, na plantação de soja, e aí perde toda a planta, não se desenvolve, né? E aí perde toda a plantação. Nos seres humanos e em outros animais, podem provocar as famosas micoses, né, que nós encontramos às vezes nos dedos, entre os dedos, no cabelo, né, nas unhas. Também podem ocasionar as frieiras, normalmente também acontece nos pés, e sapinho ou candidíase, né? Candidíase nós podemos encontrar na região genital ou aquelas feridinhas, né, que nós chamamos de sapinho, que nós encontramos na boca. Como importância econômica e ecológica do fungo, posso citar para vocês que são importantes decompositores também, assim como as bactérias, ajudam na reciclagem da matéria orgânica nos ecossistemas. Na indústria farmacêutica é muito importante porque ele que ajuda na produção da penicilina, né, que é um antibiótico que vai matar as bactérias. Essa penicilina, gente, é uma substância que foi encontrada num gênero chamado penicillium, tá? Um fungo do gênero penicillium, tá? Por isso que o medicamento chama penicilina. Também utilizado no processo de fabricação do etanol. Na produção de alimentos, nós temos, né, podemos encontrar na nossa alimentação o champignon e o shiitake, né, que são fungos muito utilizados. Também na produção do fermento biológico, utilizado na produção de pães e vinhos. No caso, é utilizado um levedo, né, do gênero Saccharomyces, para fazer o fermento, né, que a gente usa para fazer o pão. Também utilizado no queijo Roquefort, é utilizado o fungo Penicillium roquefort, que é misturado ao leite de ovelha. E se for para fazer o queijo gorgonzola, esse mesmo fungo Penicillium roquefort, ele é adicionado no leite de vaca. E também no queijo camembert, utilizado o fungo Penicillium candidum, né, que é pulverizado sobre o queijo, como aqui na imagem, ó. E aí ele cria, né, uma capa de fungo, né, que dá aí um gosto e um sabor todo característico para esse tipo de queijo, ok? É isso. Muito obrigada e até a próxima aula.